A vereadora Carla Aires está completando 100 dias de mandato. Eleita com 2.094 votos aqui em Florianópolis, a parlamentar do PT tem focado sua atuação na defesa das mulheres, da população LGBTI+, dos servidores públicos, da cultura e ampliado as discussões com diversos setores da sociedade. Eu sou Leidiane Sampaio e você confere agora uma entrevista sobre esses 100 primeiros dias de mandato. Então, eu queria avaliar com vocês um pouco como foram esses dias, né? A avaliação que a gente faz é que existem alguns aspectos muito relevantes, inclusive que a gente já consegue diferenciar de como é um mandato efetivo para os próximos 4 anos, de quando eu assumi a Câmara enquanto suplente naqueles 3 meses datos que nós tivemos. O primeiro ponto que eu acho importante a gente destacar é a construção de articulação com a sociedade civil que a gente já está fazendo neste período aí de pouco mais de 3 meses. Vários setores já estão dialogando com o mandato, nós procurando esse diálogo e apresentando proposições nesse sentido. Eu queria destacar aqui com vocês alguns desses setores que inclusive se aproximaram ainda mais do mandato e que a gente passou a ter alguma referência mais preponderante para além daqueles públicos que a gente já tem como originais, digamos assim, que são as mulheres, a juventude, até mesmo o público LGBT, que a nossa atuação, por exemplo, em relação ao pacotaço do Jean lá em janeiro, nos abriu algumas portas importantes que têm a ver com os servidores públicos municipais, toda a discussão e defesa que nós fizemos da CONCAP, também a nossa relação que vem sendo construída com os profissionais de educação do município e também com os profissionais de saúde, 2 setores bastante afetados, principalmente neste momento de pandemia. Além disso, a gente tem construído muitas propostas com o próprio setor cultural da cidade, inclusive com a apresentação, aprovação e já uma primeira reunião da Frente Parlamentar em Defesa das Políticas Culturais na Câmara e no município. A nossa relação com o movimento de atingidos por barragens a partir do infeliz desastre que nós presenciamos na Lagoa e toda a discussão que se abriu a partir dali, a partir da assistência às famílias e também ao enfrentamento do desastre do meio ambiente que foi provocado a partir de então, e também com setores de micro e pequenos empresários da cidade, principalmente de bares e restaurantes que vêm sofrendo muito com a pandemia, já chega aí a quase 40% desse setor fechando as portas nesse momento, e a nossa articulação com esse setor e também na busca de diálogo com o próprio poder público por meio das secretarias municipais do Executivo e também na construção com outros vereadores e vereadoras para encaminhar mais efetivamente as nossas pautas, sem dúvida nenhuma são pontos positivos que a gente levanta nesses 100 dias e que pode trazer perspectivas de médio e longo prazo. Uma outra ação bastante importante que nós tivemos já dentro desses 100 dias de mandato foi a proposição da criação da Frente Parlamentar em Defesa das Políticas Culturais na Câmara Municipal. Foi um requerimento que nós fizemos para a criação dessa frente, que foi aprovado por unanimidade no plenário, que demonstra também que a Câmara como um todo quer discutir e entende esse tema como bastante importante. E isso também é decorrência do que a gente já destacou dessa nossa característica em fazer uma construção com outros mandatos e tentar um diálogo com a Câmara como um todo. É importante destacar que o setor cultural foi um dos primeiros atingidos pela pandemia, sem dúvida nenhuma foi o primeiro que parou em virtude da pandemia já lá no ano passado, com a suspensão de shows, apresentações, teatros, circos e todas as performances públicas, e a gente sabe que a cultura, o cinema também, a gente sabe que a cultura ela precisa dessa relação com as pessoas, né? Então há um impacto muito grande, não só no acesso à cultura nesse momento, como também para o próprio setor, para os fazedores de cultura se manterem, né, manterem a sua arte e também sobreviverem em virtude da carestia, da situação econômica que o país passa. Então,
com este contexto em mente é que a gente criou essa frente e fizemos a sua instalação, a sua reunião inaugural no dia 25 de março, contando com mais de 50 representantes desse setor de Florianópolis e também contando com a presidência do Conselho Municipal de Cultura, do Conselho Estadual de Cultura e também do Superintendente de Cultura da Franklin Cascais, representando o governo municipal. E a ideia é que mensalmente a gente realize reuniões e que possa construir coletivamente alternativas para uma retomada econômica desse setor e também para colocar em prática, mas em conjunto com todas essas pessoas, um dos pilares da ação parlamentar, que é a fiscalização orçamentária, e daí ter bastante atenção a todo orçamento destinado à cultura, no cumprimento principalmente dos editais e das leis de fomento aqui no município. Então, pessoal, o principal impacto da pandemia para a realização do nosso mandato, de qualquer vereador ou vereadora e de políticos em geral, como vocês podem ver, a gente está aqui na frente da entrada principal do plenário, que está fechada em virtude da pandemia já há mais de um ano, o que é bom porque a Câmara preza pelo respeito, ao distanciamento, ao fechamento das suas atividades presenciais para proteger a vida dos servidores e dos funcionários. Infelizmente, o conjunto da população não tem tido o mesmo direito, porque nós temos um genocida à frente do governo federal, tendo várias ações irresponsáveis no enfrentamento à pandemia, que é Jair Bolsonaro, o principal culpado por nós não termos vacina para toda a população, para que a gente viva hoje o maior pico de mortes no país, com mais de 4 mil mortes diárias, o que é lamentável. O estado de Santa Catarina e o município de Florianópolis também deram passos muito lentos e irresponsáveis na gestão e na resolução da pandemia. Eu quero aproveitar esses 100 dias do nosso mandato e também deixar minha solidariedade a todos os profissionais de educação, de assistência social e fundamentalmente os profissionais de saúde que estão na linha de frente do cuidado neste momento. Então esse é um impacto notório, mas também a gente é um mandato petista, feminista, que tem no nosso DNA, na nossa origem, a possibilidade da mobilização em massa, do contato pessoal, tete a tete, olho no olho, corpo a corpo com a população e com a sociedade, como um ponto principal de um mandato popular e que infelizmente a gente não está podendo atuar dessa forma, até porque a gente respeita todas essas medidas e a proteção à vida. A nossa função primordial enquanto vereadores e vereadoras é também o de fiscalizar o próprio executivo, fiscalizar a situação da cidade, que também tem sido bastante afetada pela impossibilidade no geral de estarmos nas ruas, de estarmos conversando com as pessoas. Então, eu avalio que esses foram os principais impactos que este momento teve para a nossa atuação nos 100 dias, e é por isso que a gente também é um mandato resistente, que busca todos os dias alternativas de garantir o que é essencial para todos os indivíduos, que é a vida, que é garantir saúde, que é garantir testagem em massa, que é garantir EPIs para todos os trabalhadores e trabalhadoras, que é garantir auxílio emergencial para a população de no mínimo R$600, que é garantir e buscar vacina já para todas e todos os brasileiros, catarinenses e florianopolitanos. E no limite também defendemos sim que a gente tenha medidas restritivas muito sérias, como lockdown de pelo menos 14 dias no município. Então, e nesses 100 dias, o retorno da sociedade em relação à atuação do nosso mandato tem sido bastante positivo. Óbvio, como eu falei anteriormente, esse cenário de pandemia dificulta um pouco que a gente esteja
no contato direto com as pessoas, e as nossas redes sociais têm sido o principal instrumento de receber esse feedback, esse retorno das pessoas. E o que tem vindo é bastante otimista e a gente tem gostado muito, justamente porque, como eu também disse anteriormente, a nossa atuação nesses 100 dias abriu um flanco de relação com diversos setores que têm reconhecido o nosso mandato na defesa popular de várias pautas, para além da nossa defesa em relação aos direitos das mulheres, ao direito da população LGBT e das juventudes. Então eu avalio que sim, que o nosso mandato tem conseguido atingir a meta de alcançar as pessoas e de ser uma referência feminista, uma referência de esquerda, uma referência em defesa da democracia, uma referência em defesa da justiça social na cidade. Pessoal, a gente está aqui na frente da Galeria Lilás, que é uma das proposições que nós fizemos enquanto suplente ainda em 2019 ou 2018, em uma das nossas passagens, que é algo muito especial para mim, para o meu mandato e certamente para todas as mulheres que se elegeram e foram vereadoras ao longo da história de Florianópolis. Infelizmente, a gente tem um problema de subrepresentação na história política do Brasil como um todo, e Florianópolis não fica atrás disso. Por isso que a gente fez essa proposição da galeria, não só para homenagear essas poucas mulheres, mas também para denunciar essa subrepresentação. Na legislatura atual, felizmente, nós tivemos mais mulheres eleitas e inclusive, nós já fizemos uma proposta para a mesa diretora de que atualize essa galeria com as vereadoras que já estão em exercício nessa legislatura. Isso também é uma pauta, além de apoiar a maior representação das mulheres, que essa representação de mulheres se transforme, se reverta em políticas públicas mais efetivas para as mulheres como um todo na sociedade. Por isso que a nossa atuação enquanto presidenta da Comissão em Defesa dos Direitos das Mulheres e da Igualdade de Gênero aqui na Câmara tem sido tão importante enquanto um mandato feminista que toque essa fiscalização, essas proposições em defesa desses direitos e da construção das políticas públicas. É assim que eu pretendo atuar enquanto presidente da comissão. Nós já tivemos algumas reuniões que têm tido o apoio efetivo dos demais mandatos que compõem essa comissão, para que a gente fiscalize de fato essa rede de acolhimento a mulheres vítimas de violência, todo o debate sobre empoderamento econômico das mulheres e também temas que podem ser muito polêmicos, mas que a gente quer trazer para dentro da comissão também, como a defesa do aborto legal e seguro, como a questão das gestantes, da casa de parto humanizado no município, enfim, uma série de temas que é importante que a gente, enquanto mandato feminista, defenda e paute na cidade. Além disso, o nosso mandato, além de atuar na comissão, também tem apresentado e vai apresentar ao longo dos próximos meses e dos próximos anos, dos próximos 4 anos, proposições, né, em defesa dos direitos das mulheres, como já é o caso do projeto de lei de combate à pobreza menstrual, que nós já apresentamos, já está tramitando na casa, que busca erradicar uma série de deficiências entre meninas, mulheres e pessoas que menstruam aqui na cidade. Queria destacar também a nossa articulação com os demais mandatos petistas, tanto do Estado quanto do Brasil, para alguns temas específicos e na busca de apresentar medidas e projetos comuns, como é o caso do tema do enfrentamento à pandemia, da defesa da vacina já, da saúde pública, do SUS e de todo esse cenário que a gente vem enfrentando. Nós tivemos reuniões constantes e a construção de uma frente de vereadoras e vereadoras petistas de capitais, em que a gente tem se reunido a cada 15 dias para tirar esses encaminhamentos comuns, e também, em nome dessa frente, a gente participou de uma reunião ampliada da mesa diretora do Senado, em que pudemos levar vários encaminhamentos e demandas nesse sentido, por vacina, por auxílio emergencial,
por uma atenção e recurso, orçamento público mais ampliado para os municípios no combate à pandemia. E uma das pautas que nós levamos para lá, por exemplo, que foi a reedição da Lei Aldir Blanc, para que os restos e as sobras dos recursos do ano passado tenham novos editais e que possa auxiliar o setor cultural, já foi atendido e o Senado aprovou recentemente essa lei que vai reabrir os editais da Lei Aldir Blanc. Sem dúvida nenhuma, isso já é um impacto e um ponto para a gente discutir na própria frente parlamentar em defesa das políticas culturais no município. Óbvio que todas essas nossas ações, tudo isso que a gente traz aqui, tem tido um impacto de dificuldade também em virtude do momento pandêmico que a gente vive. Nós somos um mandato petista, um mandato do PT, que tem na sua origem, na sua essência, a lógica de construir mobilizações de massa, de estar mais olho no olho, tete a tete, corpo a corpo com as pessoas, ouvindo, discutindo, conversando e absorvendo demandas e propostas. E nesse momento, infelizmente, a gente não está conseguindo atuar dessa forma. É um tema que pode parecer novo para muitas pessoas. E o que isso quer dizer? Na verdade, a pobreza menstrual diz respeito à falta de acesso às mulheres, meninas e pessoas que menstruam a absorventes e outros produtos da saúde menstrual ou de higiene pessoal em virtude da sua vulnerabilidade, o que acarreta uma série de problemas na vida dessas pessoas, que vai desde a saúde sexual e reprodutiva, de complicações na saúde e na higiene dessas mulheres, pessoas que menstruam e meninas, enfim, de modo geral, e que não tem a ver só com a falta de acesso a absorventes, por exemplo. Neste caso específico, nós temos dados de uma pesquisa internacional feita que, em média, mulheres e meninas em idade escolar de 12 a 25 anos, 22% delas não têm acesso a esse tipo de produto, o que leva uma média de evasão escolar ou faltas em dias letivos que chega até 45 dias, o que é, sem dúvida nenhuma, a perda do potencial de aprendizagem dessas pessoas. E daí a gente está falando só em mulheres e meninas, sem contar pessoas trans, né, principalmente homens trans, que também, porventura, venham a menstruar ainda, ou outras mulheres e meninas que já não frequentam mais a escola e estão em idade adulta, ou aquelas que deixaram de estudar em decorrência de uma série de fatores. Então, esse dado podem ser ainda mais alarmantes. E o que é importante a gente ter em mente em relação a esse tema, por isso que o nosso projeto ele é a busca de um programa de erradicação da pobreza menstrual no município que intercala ações e busca, né, que o executivo tenha ações coordenadas entre saúde, educação e assistência social principalmente, porque este tema expõe a desigualdade social nos municípios, estados e país, porque essa questão da saúde menstrual também revela outros dados que são de infraestrutura e de direitos humanos para a população, como, por exemplo, a falta de acesso à água potável, que chega em torno de 18 milhões de pessoas no país. 52% também da população brasileira não tem coleta de esgoto. Esse dado aqui em Florianópolis chega a 30%, sem contar famílias que não têm moradia, famílias que não têm água corrente nas suas casas, que não têm banheiros privados ou banheiros dentro de casa, que afeta todo esse tema da higiene pessoal, principalmente de mulheres, meninas e pessoas que menstruam. Então, entre outras coisas que vocês podem acessar aí nas nossas redes sociais e também no site da Câmara, o projeto prevê, portanto, a distribuição de absorventes e outros itens da higiene pessoal na rede pública municipal, seja de ensino, como também nas unidades básicas de saúde. São projetos que já têm tido apelo em vários municípios aqui na Grande Florianópolis, como por exemplo São José
e Palhoça, que tem matérias também tramitando no Congresso Nacional. Inclusive nós fizemos uma live com as deputadas Marília Reis e Arlete Sampaio, que vocês também podem acessar e rever a nossa discussão aí nas redes sociais. E esse tema tem sido muito debatido, e eu conto com o apoio de vocês para essa discussão, para que, inclusive, o tema da menstruação deixe de ser um tabu dentro da sociedade, porque a não discussão desse tema também gera um agravamento desse ciclo todo que envolve a pobreza menstrual. Na hora do vamos ver, quem defende você é o PT.